Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no primeiro capítulo do livro A Ciência do Bom Viver. Neste capítulo nós lemos assim: o nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como o infatigável servo das necessidades do homem. Tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, a fim de poder ajudar a todas as necessidades humanas. Veio para remover o fardo de doenças, de miséria e de pecado. Era sua missão restaurar inteiramente os homens. Veio trazer-lhes saúde, paz e perfeição de caráter. Várias eram as circunstâncias e necessidades dos que lhe suplicavam o auxílio, e nenhum dos que a ele se chegavam saía desatendido. Dele emanava uma corrente de poder restaurador, ficando os homens física, mental e moralmente sãos. A obra do Salvador não era restrita a qualquer tempo ou lugar. Sua compaixão desconhecia limites. Nas verdes encostas da Galileia, nas estradas à beira-mar, nas sinagogas e em todo lugar a que os doentes lhe podiam ser levados, aí se encontrava o seu hospital. Em cada cidade, cada vila por que passava, punha as mãos sobre os doentes e os curava. Onde quer que houvesse corações prontos a receber-lhe a mensagem, ele os confortava com a certeza do amor de seu Pai Celestial. Todo dia ajudava os que a ele iam. Jesus carregava o grande peso de responsabilidade da salvação dos homens. Ele sabia que, a menos que houvesse, da parte da raça humana, decidida mudança nos princípios e desígnios, tudo estaria perdido. Esse era o fardo de sua alma, e ninguém podia avaliar o peso que sobre ele repousava. Sua vida foi de constante abnegação. Não possuía lar nesse mundo, a não ser o que a bondade dos amigos lhe preparava. Ele veio viver em nosso favor a vida mais pobre e andar e trabalhar entre os necessitados e sofredores. Entrava e saía, não reconhecido nem honrado, diante do povo por quem tanto fizera. Era sempre paciente e bem disposto, e os aflitos o saudavam como ao mensageiro de vida e paz. Via as necessidades de homens e mulheres, crianças e jovens, e a todos dirigia o convite: vinde a mim. Durante seu ministério, Jesus dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar. Seus milagres testificavam da veracidade de suas palavras, de que não veio a destruir, mas a salvar. Ao passar por vidas e cidades, era como uma corrente vivificadora, difundindo vida e alegria. O Salvador tornava cada ato de cura uma ocasião para implantar princípios divinos na mente e na alma. Esse era o desígnio de sua obra. Comunicava a bênção aos terrestres para que pudesse inclinar o coração dos homens ao recebimento do Evangelho de sua graça. Cristo poderia ter ocupado o mais elevado lugar entre os mestres da nação judaica, mas preferiu levar o Evangelho aos pobres. Na praia, nas encostas das montanhas, nas ruas da cidade, nas sinagogas, a sua voz se fazia ouvir, explicando as Escrituras. Os ensinos de Cristo eram tão diferentes das explicações bíblicas
feitas pelos escribas e fariseus, que prendiam a atenção do povo. Os rabis apegavam-se à tradição, às teorias e especulações humanas. O tema dos ensinos de Cristo era a palavra de Deus. Suas palavras derramavam abundante luz sobre os ensinos dos patriarcas e profetas, e as Escrituras chegavam aos homens como uma nova revelação. Nunca antes haviam seus ouvintes percebido na palavra de Deus tal profundeza de sentido. Jamais houve um evangelista como Cristo. Ele era a majestade do céu, mas humilhou-se para tomar a nossa natureza, a fim de chegar até ao homem, na condição em que se achava. A todos, ricos e pobres, livres e servos, Cristo, o mensageiro do concerto, trouxe as boas novas da salvação. Ia de cidade em cidade, de vila em vila, pregando o Evangelho e curando os enfermos. O Rei da Glória, na humilde veste humana. Dos celeiros da sabedoria, tirava tesouros para todos. Falava-lhes em linguagem tão simples que não podiam deixar de entender. Com graça e cortesia, ajudava a alma enferma de pecado, levando-lhe saúde e vigor. Apresentava a verdade, de maneira que, daí em diante, ela estaria sempre entretecida no espírito de seus ouvintes, com suas mais sagradas recordações e afetos. Suas instruções eram tão diretas, as suas palavras tão cheias de simpatia e animação, que os ouvintes ficavam encantados. A simplicidade e a sinceridade com que se dirigia aos necessitados santificavam cada palavra. Enquanto ajudava os pobres, Jesus estudava também os meios de atingir os ricos. Procurava travar relações com o rico e o culto fariseu, o nobre judeu e a autoridade romana. Aceitava-lhes os convites, assistia às suas festas, tornava-se familiar com os interesses e ocupações deles, a fim de obter acesso ao seu coração, e revelava-lhes as imperecíveis riquezas. Cristo veio a este mundo para mostrar que, mediante o recebimento do poder do alto, o homem pode levar vida imaculada. Ao som de sua voz, fugia do coração o espírito de avidez e ambição, e os homens levantavam-se libertos para seguir o Salvador. É um mistério para nós a encarnação. O Deus da glória, assumindo a forma humana e descendo para viver entre as suas criaturas. O Deus infinito, vivendo entre os pecadores mortais, cheios de carências e de necessidades. Deus, ao assumir a nossa natureza e vir ao nosso encontro, não veio como alguém superior, não veio para sentar-se no trono, não veio para a imposição de comando ditar regras e para dar ordens. Jesus desceu até onde estavam as criaturas humanas, misturando-se com elas nas suas condições, experimentando as suas mesmas necessidades, vivenciando as suas próprias lutas, estando no meio das mesmas circunstâncias. Jesus viveu a sua vida misturado ao povo, e o povo, nos seus dias, vivia em tremenda escuridão e necessidade. A miséria, a desgraça, o pecado, a enfermidade abundavam por toda a parte. As pessoas sofriam sem terem onde buscar ajuda. E Cristo colocou-se entre elas, sendo o bálsamo que alivia, sendo o remédio que cura, sendo a palavra que traz bênção e paz ao coração. A presença de Cristo transformava qualquer ambiente em que ele se colocava.
As suas palavras, o seu semblante, o seu jeito de ser, a sua maneira de se relacionar, mudava a compreensão, a percepção, o sentimento de todos aqueles com quem Jesus entrava em contato. É surpreendente que, embora Jesus tenha vindo primariamente para trazer a salvação espiritual, ele tenha gastado mais tempo curando do que necessariamente pregando. E aqui, nós precisamos olhar um pouquinho para Jesus, porque, embora nós não tenhamos o poder de curar como Jesus fazia, devemos aprender dos seus métodos ao transmitir o Evangelho para aqueles que estão ao nosso redor. Como membros da igreja, nós muitas vezes queremos nos colocar atrás de um púlpito e dizer para as pessoas: parem para ouvir e venham seguir aquilo que eu estou dizendo. Mas Jesus não fazia isso. Jesus ia aonde os pecadores estavam, encontrava as criaturas nas condições em que viviam, no meio das suas enfermidades, dores e lutas. E Jesus, antes de convidá-las para seguir o Evangelho, buscava fazer a diferença na sua vida, ajudando-as nas suas necessidades imediatas. É muito difícil para o pecador distraído por tantas coisas deste mundo, para o sofredor em meio às lutas desta vida, olhar para cima e pensar na vida eterna, quando ele não consegue viver adequadamente nem a sua vida aqui, nesta terra. É muito difícil nós desviarmos a atenção das pessoas para o céu, quando a luta imediata está restrita a esta vida. Por isso, antes de convidar as pessoas a aceitarem a graça da salvação, Jesus aliviava as suas condições físicas. Jesus procurava fazer diferença, tornando melhor as circunstâncias onde elas se achavam. E essa é a correta fórmula da evangelização. Nós nos colocarmos onde as pessoas estão e buscarmos, através da graça de Deus, não só levá-las para o céu, mas também ajudá-las nas suas necessidades imediatas. Quem tem fome não consegue prestar atenção no Evangelho antes que satisfaça a sua fome com um pedaço de pão. Aquele que sofre não consegue concentrar as suas energias em coisas espirituais se antes o seu sofrimento não for de alguma maneira aliviado pelo toque da esperança, da bênção. Por isso, Jesus estava no meio dos pecadores, tocando os doentes, abraçando-os, curando-os, ajudando-os nas suas necessidades. E quando essas pessoas eram transformadas pelo toque de Jesus, então Jesus abria seus lábios e apresentava as novas da palavra de Deus. E essa palavra soava de modo tão diferente daquele proclamada pelos fariseus, pelos doutores da lei, que ninguém permanecia com seu coração fechado diante do convite de Jesus. A atenção das pessoas era desperta para a palavra através da interferência de Jesus na vida cotidiana dos seres humanos aqui. De igual forma, nós devemos também estar misturados com as pessoas e procurar, através do nosso exemplo, do nosso jeito de ser, da nossa presença, dos nossos conselhos, da nossa atuação, de tudo aquilo que podemos fazer, tornar melhor, mais feliz a vida das pessoas. E quando as pessoas descobrirem, entenderem que nós estamos preocupados com elas, que nós estamos sinceramente interessados em fazer-lhes o bem, o seu coração se abrirá também para Jesus Cristo. Isto é a essência do evangelismo. Esse foi a essência do ministério de Jesus Cristo. Descer para estar no meio dos homens, para, entre as suas criaturas, através da sua presença, tornar a sua vida melhor. Evangelismo não é só necessariamente
pegar alguém e obrigar-lhe a entrar dentro de um tanque batismal. Evangelismo é ser a presença de Cristo no meio dos sofredores, fazendo diferença e tocando nas suas necessidades. E ao tocar o seu coração, levando-as a olharem para cima e receberem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso coração seja impressionado pelo exemplo de Jesus e que nós busquemos, através de um amor desinteressado, praticarmos uma vida de evangelismo e de condução das pessoas até os pés do nosso Salvador Jesus. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.